Fé e controle emocional como base da mente poderosa. Napoleão Hill afirma que a fé é o ingrediente essencial para transformar o desejo em realidade. Mas essa fé não é um conceito religioso ou dogmático. Ela é um estado mental que pode ser induzido por meio da repetição de pensamentos positivos e pela visualização constante dos objetivos desejados. A mente humana funciona como um ímã que atrai aquilo que ocupa os seus pensamentos com maior intensidade. E é por isso que cultivar a fé em si mesmo e no próprio propósito é essencial para alcançar o sucesso. A fé funciona como um combustível emocional. Quando uma pessoa acredita verdadeiramente que é capaz de conquistar algo, ela se comporta de forma diferente. Suas decisões são mais firmes, suas ações são mais alinhadas e sua comunicação transmite confiança. É essa fé prática que move montanhas, mesmo que invisíveis, no caminho do empreendedor, do líder ou de qualquer pessoa determinada a mudar de vida. Imagine uma mulher chamada Elisa, que sonhava em abrir sua própria confeitaria. Por anos, ela trabalhou em empregos que não a satisfaziam, mas nunca deixou de acreditar em sua capacidade de empreender. Mesmo diante das dificuldades financeiras, do medo do fracasso e da falta de apoio familiar, ela cultivou diariamente pensamentos positivos sobre seu sonho. Colocava no papel seu plano, visualizava o ponto comercial, o nome da loja e até o cheiro dos bolos saindo do forno. Essa prática constante não apenas alimentou sua motivação, mas moldou sua percepção sobre o que era possível. Quando finalmente surgiu uma pequena oportunidade de investir em um curso de confeitaria e vender seus doces para conhecidos, ela agarrou a chance. Hoje, Elisa tem uma confeitaria de sucesso e costuma dizer que tudo começou com um simples pensamento de fé que se recusou a morrer. A fé sozinha, no entanto, precisa de um alicerce emocional sólido para prosperar. É aqui que entra o controle emocional como força estruturante da mente poderosa. Hill nos ensina que não basta ter fé, é preciso administrar com sabedoria as emoções que nos visitam diariamente. O medo, a dúvida, a insegurança e a raiva são sabotadores silenciosos da fé. Eles minam a autoconfiança, paralisam a ação e desorganizam o raciocínio. Uma pessoa que perde o controle sobre suas emoções frequentemente abandona seus planos no meio do caminho, não por falta de capacidade, mas por não conseguir lidar com os altos e baixos do percurso. O controle emocional é como o leme de um barco em mar turbulento. Um empreendedor, por exemplo, que reage com desespero diante do primeiro obstáculo financeiro, pode tomar decisões precipitadas que agravam ainda mais a situação. Por outro lado, aquele que respira fundo, avalia as possibilidades e age com calma, mesmo sob pressão, tende a encontrar saídas mais inteligentes e eficazes. Ter controle emocional não significa reprimir os sentimentos, mas sim escolher conscientemente como reagir. Hill nos lembra que o medo da pobreza, o medo da crítica e o medo do fracasso são os principais obstáculos emocionais para a riqueza. Eles operam em silêncio na mente, impedindo que a fé se manifeste plenamente. Um homem pode ter um excelente plano de negócios, contatos influentes e até recursos financeiros, mas se sua mente estiver dominada pelo medo do julgamento alheio, ele provavelmente recuará no momento mais decisivo. Por isso, fortalecer a fé e neutralizar as emoções negativas são tarefas diárias para quem deseja conquistar grandes resultados. Outro ponto essencial abordado por Hill é a repetição da autossugestão como ferramenta para induzir a fé. Repetir frases positivas com convicção e entusiasmo é uma forma de reprogramar o subconsciente. Frases como "eu sou capaz", "eu mereço prosperar" ou "meus objetivos estão se aproximando a cada dia" funcionam como sementes lançadas no terreno fértil da mente. Quando repetidas com emoção, essas palavras moldam a crença interna e alinham os pensamentos com o sucesso. A fé, nesse contexto, não surge do nada, mas é construída tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, hábito por hábito. Hill nos convida também a observar as pessoas bem-sucedidas. Em sua maioria, elas têm um traço em comum: uma fé inabalável em si mesmas e em seus objetivos. Essa fé é construída ao longo do tempo, mas começa com pequenos atos de coragem. Começa quando alguém decide ignorar o ceticismo alheio e seguir sua intuição. Quando um estudante escolhe acreditar em seu potencial, mesmo diante de um sistema educacional desmotivador. Quando um pai de família decide investir em um novo projeto mesmo sem garantias, confiando apenas na clareza de seu propósito.
Esses são os primeiros passos para ativar o poder da mente. Fé e controle emocional também estão profundamente ligados à resiliência. Uma mente poderosa não é aquela que nunca falha, mas sim aquela que se levanta após cada queda com ainda mais clareza e força. Quando alguém sofre um revés financeiro, por exemplo, sua reação emocional definirá o rumo de sua trajetória. Se permitir ser dominado pela frustração e pelo desânimo pode significar o fim da jornada. Por outro lado, encarar a derrota como aprendizado e manter viva a crença em um futuro melhor é o que transforma perdedores temporários em vencedores duradouros. Por fim, Hill destaca que o controle da mente exige disciplina constante. É preciso selecionar os pensamentos, proteger-se de influências negativas e manter o foco nos objetivos. É como cuidar de um jardim. Se você não plantar as flores certas e arrancar as ervas daninhas, o mato toma conta. Da mesma forma, a mente desprotegida é invadida por dúvidas, medos e distrações. O segredo está em alimentar diariamente a fé, cultivar emoções positivas e manter-se firme mesmo diante das incertezas. É assim que se constrói uma mente poderosa. Se você compreender esse princípio e aplicá-lo, começará a perceber uma mudança profunda não apenas em seus resultados, mas em sua forma de ver a vida. Fé e controle emocional não são apenas conceitos, são as engrenagens que movem as grandes realizações humanas. Quando você domina esses dois elementos, você não apenas caminha com confiança, mas começa a criar, com as próprias mãos, a realidade que antes parecia inalcançável. O subconsciente como canal do desejo para a ação. Napoleão Hill nos ensina que o subconsciente é o elo vital entre o desejo consciente e a realização prática. É por meio dele que os pensamentos emocionalizados ganham força criativa e se transformam em ações. O subconsciente funciona como um receptáculo sensível, capaz de armazenar tudo o que sentimos e acreditamos com intensidade. Não é seletivo nem racional. Ele simplesmente aceita tudo aquilo que recebe com emoção e repetição, seja positivo ou negativo. Por isso, compreender como ele opera é essencial para quem deseja criar uma nova realidade. Quando alguém nutre diariamente pensamentos de escassez, medo ou incapacidade, o subconsciente absorve essas ideias como verdades absolutas. Em pouco tempo, essa pessoa começará a agir de forma sabotadora, atraindo circunstâncias e resultados que confirmam suas crenças internas. Por outro lado, quando os pensamentos estão carregados de confiança, otimismo e convicção no sucesso, o subconsciente transforma esse estado em ações coerentes com a prosperidade. A grande chave está na qualidade e na emoção dos pensamentos alimentados diariamente. Pense em um músico talentoso que, apesar de dominar seu instrumento, vive repetindo para si mesmo que nunca será reconhecido. Mesmo com habilidade técnica, essa crença sutil enviada ao subconsciente faz com que ele hesite em divulgar seu trabalho, fuja de oportunidades e perca confiança em apresentações importantes. Tudo porque sua mente, inconscientemente, está programada para a limitação. Mas quando esse mesmo músico passa a reprogramar seu subconsciente com afirmações positivas e experiências emocionais de sucesso, seu comportamento muda. Ele começa a se posicionar melhor, buscar contatos estratégicos e se mostrar com mais confiança. A mudança começa de dentro para fora. Hill reforça que o subconsciente age como uma ponte entre o plano mental e o plano físico. Ele recebe as ordens da mente consciente e as transmite à mente superior, conectada à inteligência infinita. Por isso, todo pensamento intensamente sentido, especialmente aqueles acompanhados de fé e emoção, ganha poder multiplicado. O subconsciente não apenas registra essas ideias, mas também organiza formas de realizá-las por meio de sugestões, intuições e atração de circunstâncias favoráveis. Quando se deseja algo com verdadeira intensidade, é o subconsciente que mobiliza os recursos invisíveis para manifestar esse desejo no mundo real. A técnica da autossugestão, que Hill já apresentou anteriormente, tem no subconsciente seu terreno mais fértil. Repetir afirmações positivas diariamente não é um ritual vazio, mas uma prática poderosa de programação mental. Quando uma pessoa declara com convicção frases como "Eu nasci para vencer", "Meus projetos têm valor" ou "Estou cada vez mais perto do meu objetivo", ela está comunicando ao subconsciente exatamente a realidade que deseja viver. Com o tempo, essas afirmações moldam a percepção interna.
alteram os comportamentos e influenciam até as decisões automáticas do dia a dia. Outro aspecto essencial apontado por Hill é que o subconsciente responde mais rapidamente às emoções do que à lógica. Isso significa que palavras frias, sem sentimento, pouco influenciam sua estrutura. É preciso sentir intensamente aquilo que se afirma. Visualizar, imaginar, emocionar-se com o resultado já conquistado, como se fosse real. Quando o desejo é sentido com tanta clareza que chega a emocionar, o subconsciente entra em ação como uma força invisível que nos impulsiona. É por isso que pessoas que visualizam seus objetivos com riqueza de detalhes e emoção sincera tendem a alcançá-los com mais facilidade. A influência do ambiente também tem grande impacto sobre o subconsciente. Palavras negativas, críticas constantes, ambientes desorganizados ou convivência com pessoas derrotistas podem poluir a mente e desestabilizar até os pensamentos mais bem-intencionados. Hill recomenda que se proteja o subconsciente da influência de ideias tóxicas, exatamente como se protege o corpo de um alimento contaminado. Escolher com quem se convive, o que se assiste, o que se ouve e até os pensamentos que se permite repetir são ações fundamentais para manter o subconsciente alinhado com o sucesso. Hill também destaca o poder do silêncio e da contemplação criativa como formas de acesso ao subconsciente. Em momentos de quietude, a mente consciente relaxa, e a porta do subconsciente se abre com mais facilidade. É por isso que muitas soluções, ideias criativas ou decisões importantes surgem quando estamos descansando, caminhando, meditando ou prestes a dormir. A mente relaxada cria o espaço ideal para que o subconsciente envie respostas e sugestões alinhadas com nossos desejos mais profundos. É nesse estado que muitas vezes acessamos intuições que parecem vir do nada, mas que na verdade foram cultivadas em silêncio, durante dias ou semanas de concentração emocional. Outro exemplo claro é o de atletas que usam visualizações antes das competições. Eles se imaginam vencendo, subindo no pódio, ouvindo os aplausos, sentindo a medalha no peito. Essas imagens emocionais repetidas condicionam o subconsciente a aceitar o sucesso como uma realidade inevitável. Assim, na hora da prova, o corpo e a mente já estão preparados, como se tudo aquilo já tivesse acontecido. Esse mesmo princípio pode ser aplicado em qualquer área da vida: negócios, relacionamentos, saúde ou finanças. O que você visualiza com emoção, o subconsciente absorve como verdade. Por fim, Hill afirma que o subconsciente nunca dorme. Mesmo quando estamos descansando, ele continua processando os pensamentos e sentimentos predominantes do dia. É por isso que encerrar o dia com pensamentos positivos, gratidão e afirmações construtivas é uma forma inteligente de manter a mente programada para o sucesso. Enquanto dormimos, nosso subconsciente organiza ideias, fortalece convicções e envia sugestões que podem se manifestar como insights no dia seguinte. Aproveitar esse poder invisível é uma das maiores vantagens de quem compreende o funcionamento da mente. Saber utilizar o subconsciente é assumir o controle da própria realidade. Ao alimentar emoções positivas, proteger a mente de influências nocivas, repetir afirmações com entusiasmo e visualizar com clareza os resultados desejados, você ativa o poder criador que existe dentro de você. É por meio do subconsciente que o desejo deixa de ser apenas uma intenção e se transforma em ação real, concreta e transformadora. O poder da autoimagem e da visualização criativa. Napoleão Hill nos convida a refletir sobre um dos elementos mais determinantes da conquista pessoal: a forma como nos enxergamos. A autoimagem é o retrato mental que cada um carrega de si mesmo, e mesmo que silenciosa, ela influencia diretamente nossas ações, decisões e resultados. Uma pessoa que se vê como limitada tende a agir de forma hesitante, enquanto alguém que se visualiza como capaz e merecedora do sucesso adota atitudes mais confiantes e eficazes. A diferença está na identidade mental cultivada diariamente, e é aqui que entra o poder da visualização criativa como ferramenta de transformação profunda. Hill compreendia, mesmo em seu tempo, que a mente humana responde intensamente às imagens internas. Aquilo que conseguimos ver com clareza em nossa imaginação tem grande probabilidade de se tornar realidade, desde que seja sustentado com emoção e ação. Ele nos ensina que visualizar com frequência o nosso objetivo já realizado, com riqueza de detalhes e envolvimento emocional,
é uma das formas mais eficazes de reprogramar o subconsciente e alinhar nossas atitudes com o que desejamos conquistar. Ver é o primeiro passo para ser. Imagine um jovem empreendedor que está começando seu negócio. Ele ainda não tem muitos clientes, enfrenta dúvidas e inseguranças. Mas todas as noites ele fecha os olhos por alguns minutos e se imagina sendo bem-sucedido, recebendo elogios, fechando contratos, sendo admirado por seu trabalho. Essa prática, aparentemente simples, tem um efeito direto sobre sua postura. Com o tempo, ele começa a agir como alguém que já venceu. Fala com mais convicção, transmite mais segurança e atrai mais oportunidades. O que mudou não foi o mundo externo, mas a imagem que ele sustentava dentro de si. A visualização criativa, segundo Hill, é uma ponte entre o desejo e a ação. Ela permite ensaiar mentalmente o sucesso, criando familiaridade emocional com aquilo que se busca. O cérebro não distingue com clareza o que é imaginado do que é vivido, desde que a emoção seja real. Portanto, quando uma pessoa visualiza repetidamente seus objetivos como se já estivessem sendo vividos, ela condiciona sua mente a reagir de acordo com essa nova realidade. As decisões passam a ser mais ousadas, os medos diminuem, e o comportamento se ajusta automaticamente para sustentar o sucesso imaginado. Um exemplo poderoso é o de atletas olímpicos que usam visualizações antes das provas. Eles se veem executando cada movimento com perfeição, cruzando a linha de chegada, sentindo o sabor da vitória. Essa prática não é mística, mas estratégica. Ela ativa regiões do cérebro relacionadas à performance, ao foco e à autoconfiança. O mesmo pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer área da vida. Alguém que deseja falar bem em público, por exemplo, pode se imaginar subindo ao palco com segurança, sorrindo para a plateia, sendo aplaudido ao final. Repetir essa imagem mental fortalece a crença interna e reduz drasticamente a ansiedade. Hill também alerta sobre a importância de vigiar a autoimagem construída ao longo da vida. Muitos carregam crenças limitantes vindas da infância, de experiências negativas ou de opiniões alheias que foram aceitas como verdades. Você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Vai dar errado. São frases que, se repetidas internamente, moldam uma identidade frágil e sabotadora. Por isso, ele recomenda que cada um assuma o controle da própria narrativa e comece a construir uma imagem mental poderosa, alinhada com os objetivos que deseja alcançar. Outro ponto essencial é o uso da imaginação como ferramenta de ensaio criativo. Hill explica que os grandes inventores, líderes e realizadores primeiro visualizaram suas conquistas mentalmente antes de torná-las reais. Thomas Edison, por exemplo, via sua lâmpada funcionando antes mesmo de tê-la em mãos. Henry Ford visualizava a produção em massa de seus automóveis quando isso ainda parecia impossível. Esses homens usaram a visualização não como um desejo passivo, mas como uma antecipação do futuro. E ao verem com clareza o que queriam criar, encontraram os caminhos para realizá-lo. A visualização também ajuda a superar obstáculos mentais. Quando alguém imagina, por exemplo, como agiria se fosse 10 vezes mais confiante, ela começa a acessar recursos internos que estavam adormecidos. Isso se torna um ensaio mental para comportamentos mais eficazes. Ao imaginar como seria sua vida ideal, como se comportaria, com quem se relacionaria, que decisões tomaria, a pessoa começa a se aproximar desse modelo por meio da repetição e do fortalecimento emocional. É como plantar uma nova identidade no solo fértil da mente. Hill reforça ainda que a visualização precisa ser acompanhada de emoção sincera e ação coerente. Não basta imaginar passivamente. É necessário sentir como se aquilo já estivesse acontecendo e, ao mesmo tempo, agir de acordo com essa nova realidade. Visualizar o sucesso sem agir gera frustração, mas visualizar e agir em harmonia cria um ciclo virtuoso de crescimento. A mente se convence de que aquilo é possível, e gradualmente, o comportamento se ajusta para tornar o sonho real. É por isso que, para Hill, a autoimagem e a visualização são tão poderosas quanto o próprio desejo inicial. Elas servem como combustível emocional e mapa mental para a jornada de realização. Quem se vê como alguém limitado, frágil ou sem valor, dificilmente sustentará ações grandiosas. Mas quem constrói uma autoimagem forte, confiante e alinhada com o sucesso, terá um aliado invisível em todas as etapas da caminhada.
A chave está em repetir todos os dias essa imagem mental, com detalhes, entusiasmo e fé. Visualizar não é uma fuga da realidade, mas uma forma de criá-la de dentro para fora. Quem cultiva uma imagem poderosa de si mesmo, vê portas se abrirem, encontra soluções inesperadas e atrai pessoas que ressoam com essa nova frequência. Como Hill mesmo diz, aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A transmutação da energia sexual em criatividade e liderança. Napoleão Hill nos revela um dos segredos mais profundos e, ao mesmo tempo, controversos do caminho para o sucesso: a transmutação da energia sexual. Quando falamos sobre essa força vital, muitos podem se surpreender. Mas Hill argumenta que a energia sexual não é apenas um impulso biológico, mas também uma fonte de criatividade, motivação e liderança. A maneira como direcionamos essa energia pode ser um divisor de águas entre o fracasso e o sucesso. Ao invés de dissipá-la em prazeres momentâneos ou comportamentos impulsivos, podemos canalizá-la para o desenvolvimento de grandes ideias, projetos e liderança eficaz. Hill defende que essa energia, quando desviada da sua função biológica, pode ser uma das forças mais potentes para a criação e realização. Ele observa que as mentes mais criativas e inovadoras da história, como Thomas Edison, Andrew Carnegie e Henry Ford, possuíam um domínio excepcional sobre sua energia sexual. Eles não a utilizaram apenas para a satisfação física, mas a transmutaram em combustível para suas visões e realizações. Isso não significa, necessariamente, que deveriam ser celibatários, mas que souberam canalizar essa energia de forma construtiva e não destrutiva. A transmutação da energia sexual é o processo de transformar essa poderosa força em energia mental e emocional, que contribui para a criatividade e a liderança. Quando a energia sexual não é liberada de maneira impensada, ela pode ser redirecionada para o fortalecimento das habilidades intelectuais e criativas. Ao fazer isso, a pessoa pode acessar níveis mais elevados de criatividade, foco e até mesmo poder de persuasão, tornando-se um líder mais influente e eficaz. Hill ilustra esse conceito com o exemplo dos grandes líderes empresariais, cujas ideias revolucionárias e lideranças impressionantes muitas vezes surgiram no auge da sua energia criativa. A grandeza desses indivíduos não está no domínio físico ou nos prazeres temporários, mas na maneira como eles direcionaram sua energia para algo maior e mais duradouro. A criação de uma empresa de sucesso, a invenção de um produto inovador, ou a implementação de uma visão mundial, envolvem uma tremenda quantidade de energia concentrada. A transmutação dessa energia não é apenas sobre evitar distrações físicas, mas sobre tomar um controle completo sobre os próprios impulsos e redirecioná-los para a realização de um propósito mais alto. É importante destacar que a transmutação da energia sexual não é apenas uma questão de autocontrole ou disciplina. É, na verdade, uma questão de inteligência emocional e mental. O controle dessa energia depende de um profundo entendimento de si mesmo e das próprias motivações. Ao entender o valor dessa energia e aprender a utilizá-la de forma produtiva, qualquer pessoa pode aumentar seu potencial criativo e se tornar mais influente em sua vida pessoal e profissional. Além disso, Hill destaca que a transmutação não se limita ao campo da criatividade individual. Ela se estende também à habilidade de influenciar e liderar outras pessoas. A energia sexual, quando redirecionada de maneira sábia, pode ser uma força magnética que atrai pessoas para a sua visão, criando uma rede de seguidores ou colaboradores leais. Líderes que dominam essa habilidade frequentemente têm um magnetismo natural, uma presença que inspira e motiva os outros a seguir sua direção. A transmutação da energia sexual está intimamente ligada à ideia de autoaperfeiçoamento. Uma pessoa que busca o crescimento contínuo, que está constantemente aprendendo e se esforçando para melhorar, tem uma mente mais focada e capaz de canalizar essa energia de maneira construtiva. No entanto, isso exige mais do que simples força de vontade. Exige um propósito claro e uma mentalidade voltada para a realização de algo maior do que os próprios desejos momentâneos. A energia sexual transmutada, nesse sentido, não é apenas sobre criação pessoal, mas também sobre servir a um propósito maior e inspirar outros a fazer o mesmo. Porém, Hill não defende a repressão dessa energia, mas sim sua transformação em algo que agregue valor à vida do indivíduo e à sociedade.
Ele acredita que cada pessoa tem a capacidade de dominar suas forças internas e direcioná-las para fins mais elevados, e é através desse domínio que o verdadeiro sucesso é alcançado. A falta de controle sobre essa energia pode levar ao desperdício de tempo e recursos, mas quando ela é bem direcionada, pode criar uma base sólida para o sucesso duradouro. Portanto, o processo de transmutação envolve não só um controle sobre os próprios impulsos, mas uma transformação do ser, uma elevação da mente e do espírito, onde a pessoa se torna capaz de canalizar essa energia para alcançar suas maiores aspirações. Em última análise, a transmutação da energia sexual em criatividade e liderança é um dos maiores segredos para quem deseja alcançar o sucesso extraordinário e duradouro. O sexto sentido, a voz interior e a inteligência infinita. Napoleão Hill nos leva a explorar uma das ideias mais poderosas e ao mesmo tempo misteriosas de sua obra, o sexto sentido. De acordo com Hill, o sexto sentido é uma forma de percepção intuitiva que transcende a lógica e a razão. Ele descreve essa habilidade como uma voz interior que guia nossas decisões e ações, mesmo quando não conseguimos explicar racionalmente os motivos por trás delas. Essa voz está ligada a uma inteligência infinita, algo além do entendimento humano comum, mas que podemos acessar se estivermos sintonizados com ela. Hill sugere que o sexto sentido é uma conexão direta com a inteligência universal ou a mente cósmica. Para ele, essa inteligência não está separada de nós, mas está disponível a todos que estejam preparados para recebê-la. Quando nos sintonizamos com essa energia cósmica, nosso potencial criativo e intuitivo se expande, permitindo-nos tomar decisões mais sábias, identificar oportunidades ocultas e compreender melhor as pessoas ao nosso redor. O sexto sentido, segundo Hill, é uma habilidade que todos podem desenvolver, mas poucos o fazem com plenitude. Muitos de nós já tivemos aquela sensação inexplicável de estar no lugar certo, na hora certa. Ou aquela intuição que nos guia a tomar uma decisão que parece irracional no momento, mas no fim, revela-se como a escolha mais acertada. Esses momentos são exemplos do sexto sentido em ação. Uma capacidade de compreender as coisas, além do que os 5 sentidos físicos podem perceber. Para desenvolver o sexto sentido, Hill enfatiza a importância da prática constante e da meditação. É necessário criar momentos de silêncio e reflexão, onde possamos nos conectar com nossa sabedoria interior. Além disso, ele acredita que a combinação do desejo ardente, a fé inabalável e a persistência, que já foram discutidos nas partes anteriores do livro, cria a base ideal para que o sexto sentido se manifeste de maneira mais clara e eficaz. Quando estamos alinhados com nossos objetivos e completamente comprometidos com nosso sucesso, o sexto sentido começa a se fortalecer. Hill também fala sobre a importância de confiar nessa voz interior. Muitas vezes, o sexto sentido nos guia por caminhos que desafiam nossa lógica e nos tiram da zona de conforto, mas é exatamente aí que reside o seu poder. Quando aprendemos a confiar nessas percepções intuitivas, encontramos oportunidades que outras pessoas não conseguem ver. Isso pode se manifestar em um insight repentino sobre um problema, a percepção de uma oportunidade de negócio, ou até mesmo um aviso para evitar um erro. Um exemplo clássico de como o sexto sentido pode ser a chave para o sucesso vem de grandes inventores e empresários, como Thomas Edison. Edison era conhecido por sua habilidade de sentir ideias e soluções antes de elas se concretizarem. Ele confiava em sua intuição e permitia que ela o guiasse em seus projetos, o que muitas vezes lhe dava vantagem sobre outros inventores. Em muitos casos, o sexto sentido de Edison o ajudava a encontrar soluções criativas para desafios complexos que não podiam ser resolvidos com lógica pura. O sexto sentido não se limita a uma visão mística ou espiritual, mas é, na verdade, uma forma de inteligência superior. Quando você começa a entender e aplicar essa inteligência, suas escolhas se tornam mais rápidas e assertivas. A confiança no sexto sentido também diminui o medo e a dúvida, pois você começa a perceber que está sendo guiado por uma força maior e mais sábia do que você mesmo. Hill destaca que o sexto sentido também pode ser uma ferramenta poderosa para os negócios e o sucesso financeiro. Ao se conectar com essa inteligência infinita, você se torna mais apto a identificar tendências de mercado, perceber mudanças econômicas e perceber novas oportunidades de maneira quase instintiva. Por exemplo,
Investidores bem-sucedidos muitas vezes mencionam que tomam decisões baseadas em intuições que não podem ser explicadas racionalmente, mas que se mostram acertadas com o tempo. Essa conexão com o sexto sentido pode ser desenvolvida através de práticas que aumentam nossa percepção e nos ajudam a entrar em sintonia com o nosso interior. Isso inclui a meditação, a reflexão profunda, o foco em nossos objetivos e, acima de tudo, a fé. A fé em nossa capacidade de acessar essa inteligência superior e usá-la para alcançar o sucesso é fundamental. Portanto, a chave para ativar o sexto sentido está em cultivar uma mente aberta, confiar em nossa intuição e tomar ações com coragem, mesmo que os passos a seguir não sejam claramente visíveis à nossa frente. Ao fazer isso, você cria uma conexão direta com a inteligência infinita, que estará sempre disponível para guiá-lo nas suas decisões mais importantes. Hill conclui que a verdadeira grandeza não vem apenas do que sabemos ou do que conseguimos calcular, mas de nossa capacidade de acessar esse plano superior de inteligência, onde a inspiração, a criatividade e a sabedoria estão sempre ao nosso alcance. E ao fazer isso, tornamo-nos não apenas mais inteligentes, mas também mais capazes de atingir nossos objetivos mais ambiciosos. A mente mestra espiritual e o legado da consciência. Na última parte de Pense e Enriqueça, Napoleão Hill nos leva a um conceito de extrema profundidade e relevância: a mente mestra espiritual. Este conceito reflete a ideia de que não estamos sozinhos em nossa jornada para o sucesso. Existe uma energia universal, uma força superior que guia, conecta e fortalece todos que se abrem para ela. A mente mestra espiritual é o estado em que nossa consciência se conecta com essa inteligência universal, criando uma sinergia entre nossas ações e o universo. Hill explica que a verdadeira grandeza só pode ser alcançada quando alinhamos nossa mente individual com essa energia superior. A mente mestra espiritual não é apenas sobre o poder da colaboração humana, mas sobre a colaboração com algo muito maior do que nós mesmos. Esse princípio de alinhamento com uma força universal exige que tenhamos uma compreensão mais profunda de nossa conexão com a espiritualidade, independentemente da forma que ela assume em nossas vidas. Quando falamos de uma mente mestra espiritual, estamos nos referindo ao uso de nossa consciência e intuição para acessar um nível superior de sabedoria e conhecimento. Hill argumenta que a mente mestra não se limita ao intercâmbio de ideias entre duas ou mais pessoas, mas se expande para uma colaboração com a inteligência universal. Ao abrirmos nossas mentes e corações para essa energia, nos tornamos mais aptos a perceber as oportunidades e as soluções que estão ao nosso redor, mesmo que não as vejamos com os olhos físicos. Um exemplo claro de como essa mente mestra espiritual funciona pode ser observado na história de grandes visionários e líderes. Albert Einstein, por exemplo, frequentemente falou sobre sua própria conexão com uma intuição cósmica que guiava suas descobertas. Ele acreditava que, ao se abrir para essa inteligência universal, foi capaz de chegar a soluções que ninguém mais conseguia enxergar. Os grandes inovadores como ele, muitas vezes não atribuem suas descobertas apenas ao trabalho árduo ou à razão lógica, mas a uma inspiração divina que os guiava para além dos limites do conhecimento humano. A ideia de uma mente mestra espiritual também nos leva a refletir sobre o legado que deixamos no mundo. Hill sugere que a verdadeira medida do nosso sucesso não está apenas no que conquistamos materialmente, mas no impacto positivo que causamos nas vidas de outras pessoas. Ao nos conectarmos com essa energia superior, podemos não apenas alcançar nossos próprios objetivos, mas também contribuir para o bem-estar coletivo. A mente mestra espiritual não é um esforço egoísta, mas um convite para que todos compartilhem o que têm de melhor com o mundo. A conexão com a mente mestra espiritual, segundo Hill, é fundamental para mantermos a integridade e a moralidade em nossa jornada. À medida que alcançamos sucesso, é fácil cair na tentação de usar nosso poder de forma egoísta ou destrutiva. No entanto, Hill nos lembra de que ao estarmos alinhados com a inteligência universal, não apenas fazemos o bem para nós mesmos, mas também para os outros, criando um legado duradouro e positivo. Mas como podemos desenvolver e acessar essa mente mestra espiritual? Hill acredita que a chave está na fé, na meditação e na confiança inabalável na sabedoria que vem de fontes, além de nossa compreensão humana. Quando mantemos uma mente aberta e receptiva, podemos perceber que estamos sendo guiados por algo maior.
Esse alinhamento com o universo não é algo que acontece da noite para o dia, mas é o resultado de um esforço contínuo e de uma prática constante de estar atento às mensagens e sinais que recebemos ao longo da vida. Além disso, Hill enfatiza que a mente mestra espiritual não é algo distante ou inalcançável. Ela está disponível para todos que desejam acessá-la e utilizá-la em suas vidas. O segredo é, portanto, cultivar uma mente receptiva e, acima de tudo, agir com a intenção de servir aos outros e ao bem comum. Ao entender esse conceito de mente mestra espiritual, Hill nos convida a refletir sobre o impacto de nossas ações no mundo. Qual será o legado que deixaremos para as gerações futuras? Como podemos usar nossa sabedoria e sucesso para criar uma sociedade mais justa, próspera e equilibrada? A verdadeira riqueza, segundo Hill, não está apenas no acúmulo de bens materiais, mas na contribuição que fazemos para o bem-estar coletivo. Agora, antes de finalizar, quero agradecer a você por ter acompanhado todas as partes dessa jornada. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com seu crescimento pessoal e profissional, e isso é o que realmente faz a diferença na busca pelo sucesso. Eu espero que os ensinamentos de Pense e Enriqueça de Napoleão Hill possam ajudar a moldar seu caminho para uma vida de prosperidade e realização. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar sua jornada de aprendizado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com aqueles que também estão em busca de transformação. O sucesso está ao seu alcance e estamos juntos nessa caminhada. Até o próximo vídeo.